Depois de viagem normal através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Na casa transitória, meus amigos, prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos em seguida aos irmãos que nos cabe socorrer. Se não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se fossem entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habitualmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. É por isso que há necessidade desses abrigos fraternais em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram às santificadas tarefas de amparo e vigilância. Além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Eu estava curioso, mas guardei silêncio e esperei. Não se passou muito tempo e defrontava-nos casarão enorme em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Não havia árvores e nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. E certo, percebendo minha estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição destinada a socorros urgentes. Embora o seu assombro natural, é asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente circo de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores, e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho dessa casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Além disso, a Casa Transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nestas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir nos esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas à distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Atendidos por trabalhadores vigilantes que, sem hesitação, nos ofereceram passagem, acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo.
Não decorreram muitos minutos e achamo-nos diante de figura respeitável. Eu não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. A irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho através dos olhos transbordantes de luz. Saudou-nos cortês, sem despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Fui avisada ontem de que a missão chegaria hoje e rejubilamos com isso. Estamos ao seu dispor, querida irmã. Este abrigo de amor e paz cooperará conosco, asilando-nos alguns tutelados convalescentes. E por nossa vez desejamos ser úteis à casa de algum modo. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora. E após rápidos minutos de silêncio, considerou. Aceitamos o concurso. Reconheço a presença de um grupo harmonioso e desde a semana finda aguardava ensejo, não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso, muito infeliz. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Vencendo obstáculos, trouxemo-la para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo, e sim proteção indireta. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória, com auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros em benefício do transviado. Sem dúvida, querida amiga. Teremos prazer em ajudar. Gostaria de informar que em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. A diretora da casa transitória fixou o olhar sereno em nossa colaboradora, sorriu amável e prosseguiu. Bem lembrado, alguns irmãos, qual ocorre a esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem ouvir-nos a voz de modo imperfeito, e não lhes sendo possível identificar-nos pela visão em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam de nossa amizade e de nossos propósitos elevados de cooperação. Por isso, neste caso em especial, o concurso de Luciana me será precioso. Eu não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo a irmã Zenóbia, orientando instituição como aquela, necessitaria de nossa colaboração mormente no capítulo da clarividência mencionada? E eu, em silêncio, me perguntava se, porventura, não poderia ela também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras e decaídas. Incapaz de sopitar a interrogação, observei admirado. Com licença, cara assistente, mas isso quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? Antes de tudo, André, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. A resposta tivera efeito de ducha gelada. Arrependera-me de haver formulado a interrogação indiscreta. Completando, porém, o ensinamento, Jerônimo considerou. Para exemplificar, gostaria de te dizer
que o padre Hipólito consagra atualmente a interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que as desconhecem, e enquanto a irmã Zenóbia atende a sofredores em massa nesta casa de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clarividência com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos. Isso não ocorre com Luciana, que pelo contato individual e intenso com os enfermos durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. Se entrássemos nós outros de improviso em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela em vista de suas dilatadas experiências. A seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa de algum modo, mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. Todas as aquisições espirituais, meu irmão, exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. E devemos considerar que isso não tira a eficácia da necessidade de aprender sempre. O músico exímio poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde nesse campo científico, como se verifica na arte dos sons. Não alcançará, todavia, a realização sem gastar tempo, esforço e boa vontade. Aliás, o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procurar. Tenha certeza, meu irmão André, que a busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na crosta. Sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico, incontestável. A obra divina é infinita. Quando dispomos de clarividentes nos serviços de socorro ao abismo em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos, em vista da multiplicidade das tarefas, e raros se dispõem a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em cooperar e contou-nos que buscara desenvolver as faculdades de que era portadora, a fim de socorrer noutro tempo o espírito de seu pai desencarnado numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento de insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores alucinado pelas paixões políticas. Depois de paciente auxílio, reajustara emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar, restabelecendo a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecido. Zenóbia ouvia com atenção, percebendo talvez que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos. Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela atencioso. Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante, e se vamos depender tanto de seu generoso amparo nessa casa, constitui-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para sua companhia o primeiro irmão libertado, André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e este abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demorarão aqui,
velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Oh, muito obrigada, meus irmãos. Esta medida me alegra infinitamente. Nesse instante, a invisível campainha ressoou estridente como estranha entonação. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala rumorosamente. Era determinado servo da vigilância que anunciou precípite. Com licença, irmã Zenóbia. Aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acendam as luzes exteriores, todas as luzes, e liguem as forças de defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Assim, desviaremos os invasores. Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto o pesado silêncio abatia-se sobre nós. Luciana fizera-se lívida. Jerônimo e Zenóbia demonstravam através do olhar asfixiante preocupação. E eu, formulando indagações íntimas, pensava se registrar-se-iam fatos que eu ignorava. Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Impressionara minha expressão facial de dor e incerteza do servidor que trouxera a notícia. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor? Sentia o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que me afloravam na mente. Através de minúscula abertura, notei que enormes holofotes se acendiam de súbito no exterior, como as luzes de grande navio assaltado por nevoeiro denso em zona perigosa. Ruídos característicos faziam-se sentir à nossa audição, informando-nos que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. É lamentável que tantas inteligências humanas desviadas do bem e votadas ao crime se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Nenhum de nós ousou dizer qualquer palavra. A diretora, porém, esforçando-se por sorrir, continuou. Vemos a tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas, se repetindo todos os dias, sem que o percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania? Quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro das forças cegas e fatais? Lançados ao precipício pelo desvio voluntário, esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Mas chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos desencarnados em espíritos lucificados pelo bem divino. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamo-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia, somente a sabedoria é eterna. Por minha vez, gostaria de formular várias indagações, porém a expectativa fizera-se mais pesada.
Alguns séculos de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes até que se arrependam e se convertam. Indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido, e Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Entre nós, Luciana parecia mais atemorizada. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa, suplicando se não seria conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus, pois, segundo ela, conhecia aqueles monstros. Eles haviam tentado por muitas vezes arrebatar o seu pai do sítio a que se recolhera. Zenóbia sorriu com benevolência e respondeu: Já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Dessa forma, decidamos, pois, qualquer problema que surgir, com resolução e confiança em nosso Pai e em nós mesmos. A esse tempo tornara-se enorme o vozerio. Pus-me assombrado a identificar rugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guichos de macaco. Em dado momento ouvimos explosões ensurdecedoras. E quase no mesmo instante, o mesmo auxiliar penetrou o recinto comunicando: Irmã, agora eles estão nos atacando com petardos magnéticos. Então, emitam raios de choque fulminante, disparando as baterias. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuíram até a extinção total, percebendo-se que a horda invasora se desviara noutro rumo pelo ruído a perder-se distante. Respiramos aliviados. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou satisfeita. Agora, peçamos ao Mestre que conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Escoaram alguns minutos nos quais elevamos pensamentos de gratidão e júbilo ao Cristo Salvador. E tornando a palavra livre, considerei: estou impressionado com aqueles rugidos que acabamos de ouvir. Não se figuravam lamentos de corações sofredores, mas sim algazarra de feras soltas. Isso para mim é uma terrível novidade. Esses bandos, porém, são antigos. Entre as narrações evangélicas, ao tempo da passagem de Nosso Senhor pelas estradas humanas, lemos o noticiário alusivo às legiões dos gênios diabólicos. Enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos, em virtude da revolta e da desesperação a lhes consumirem a alma, que adquirem de fato a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Mas antes que pudesse continuar nas observações tristes, penetrou novamente o auxiliar no salão, dirigindo-se à orientadora do instituto. Com licença, irmã. Eu gostaria de alguma orientação para alguns casos. É que ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem, eles romperam as celas e tentam fugir.
Prendam-nos imediatamente com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que nos confiou regressará amanhã, nas primeiras horas. Irmã, as notas da crosta chegaram agora. O chefe da missão Figueira, em atividade desde a semana passada, pede que sejam preparadas acomodações para 3 recém-desencarnados para depois de amanhã. Pode ficar tranquilo, meu irmão, pois tomarei as providências necessárias. Eu gostaria de informar que a turma de vigilância, que descansou há 3 dias, voltou a postos. Mande a retomar os lugares e que os irmãos exaustos repousem convenientemente. A outra questão, irmã, é que a expedição Fabrino pede auxílio da crosta para os serviços das reencarnações expiatórias de que se encontra encarregada. A mensagem assinala serviço urgente para a noite próxima. O que devo responder? Transmito o comunicado aos irmãos Gotuso e Hermes, mas antes, verifique se eles estão disponíveis. Mais tarde, expediremos resposta. E outra informação muito mais séria, irmã, é que recebemos a nota do dia, vinda do plano superior, que manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. O fogo? Bem, eu suspeitei. Nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. Solicitemos a cooperação das congêneres mais próximas. Precisamos apelar para o Oratório de Anatilde e para a Fundação Cristo. Tente a ligação. Irei eu mesma fazer o pedido. Afastando seu auxiliar, Zenóbia voltou-se para nós, cheia de bondade. Segundo observam, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Meu irmão Jerônimo, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo, ainda hoje em companhia dos amigos. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interesso-me por irmão nosso em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizada a fazer serviços intercessórios. Estamos de perfeito acordo, irmã. Seguiremos contigo. Depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano confiou-nos ao cuidado de Heráclio, abnegado cooperador da instituição, e se afastou. Fomos então convidados pelo novo amigo a visitar o interior e em breve apresentava-nos extensos dormitórios e estreitos cubículos em que se localizavam doentes e necessitados de vários matizes. Atravessamos igualmente compridas salas de estudo e complicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado. Em certo ponto da conversação, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, erguido à base de substância singularmente leve, esclareceu que era o tipo de construção para movimento aéreo, pois mudava-se sem maiores dificuldades de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. E esclareceu sorrindo que por isso era denominada a casa transitória. Em breves minutos, o assistente Jerônimo era chamado nominalmente pela irmã Zenóbia para entendimento particular. Hipólito e Luciana solicitaram ingresso na sala consagrada, onde, conforme explicações de Heráclio, administradores, auxiliares e asilados daquele pouso de amor se reuniam habitualmente para os serviços divinos da prece. Interessado por minha vez nos trabalhos médicos do Instituto, indaguei quanto à possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos educativos.
E expondo ao prestativo assessor meus desejos, respondeu que já entendia o que eu pretendia. E no momento havia na casa o irmão Gotuso, cujas informações talvez me satisfizessem a curiosidade.